Consultora empresarial. Laís Amaral tá ligando o celular, vai fazer live aí, ó. Chique, boa tarde, Laís. Boa tarde, boa tarde. Me pegou no flagra. Que alegria estar aqui com vocês. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito bom estar de volta. Obrigada pelo Laís, convite. o que é autocuidado? Autocuidado, você sabe que tem várias frentes que a gente consegue avaliar essa perspectiva do autocuidado, mas sobretudo é você se olhar, você se enxergar, você se perceber. E eu acredito mais ainda do que isso, se respeitar nas suas limitações, naquilo que você escolhe fazer, aquilo que você decide para sua jornada, seja ela empresarial ou não. Olhar para dentro, eu acho que essa é a expressão que melhor define se autocuidar. Vale para todos os aspectos da vida? Família, saúde, finanças, trabalho, tudo? Esse é o cenário ideal, vale para tudo. Eu falo que quando você equilibra vários pontos da vida, você consegue se realizar de uma maneira muito mais assertiva e se cuida, porque você se olha e direciona aquilo que de fato faz sentido para você e não necessariamente para aquilo que está ao nosso redor. Afinal, muitas informações, acesso a muitas coisas e a gente acaba se perdendo no meio desse caminho. Tudo muito rápido. Com a pandemia isso foi potencializado? Eu acredito que sim, porque se a gente observar esse tempo de pandemia que a gente está vivendo, ele acelerou várias coisas. Então, quem não se autocuidava se viu numa perspectiva de ter que acelerar isso também. E tem certas coisas que a gente não consegue fazer de hoje para amanhã. Você precisa criar hábitos, você precisa se posicionar de maneira mais assertiva. Isso vai 1 mês, 2, 3. E de repente na pandemia a gente teve que fazer tudo junto, né? Você se viu numa situação de home office, você se viu numa situação onde precisava administrar filho, marido, papagaio, empresa. Você precisou fazer isso de uma única vez e não estava preparado, né? Então imagina, você não tinha uma rotina de uma atividade física bem alinhada, programada, uma alimentação saudável, um olhar para os seus objetivos, para inclusive entender se você está próximo deles ou não. A pandemia chegou e falou assim, escuta, acelera isso aí. E aí, se você não está minimamente programado, é o mesmo que você correr uma maratona sem ter treinado. É mais ou menos assim. O corpo grita, né? Ele responde, ele vai dizer, poxa, segura aí que não é bem por aí. E aí a gente começa a se frustrar com algumas questões que a gente não consegue entregar. Você falou da questão do home office. O que eu percebi muito nessa pandemia foi muito empresário, muito coordenador, muito gestor, não sabendo lidar com o colega no home office. Você sente isso nas empresas, já que você presta essa consultoria? Sinto, sim. Você sabe que a questão do home office foi algo que também chegou de surpresa. Para todo mundo, Para né? todo mundo. Chegou Chegou pra ficar, né? para ficar. A gente ficou durante muitos meses. Eu tenho até situações agora de empresas que nem vão voltar, até deram certo depois. Mas uma questão que aconteceu logo no início foi a falta de confiança / falta de alinhamento do objetivo organizacional. Então eu te coloco em home office, mas será que você vai trabalhar mesmo? Será que você vai cumprir o seu horário? Como é que eu vou? Você vai dar conta? Você tá cheio de criança em casa? Então, veja, teve um momento ali de realmente definir se isso daria certo ou não. E todo esse processo, faltou confiança lá atrás, a gente começou a administrar as coisas meio que na correria ali, tentando se adaptar. Muitos deram muito certo. Eu tenho empresas que não vão voltar para o presencial, entenderam que esse era o modelo ideal, mas a grande maioria não. A grande maioria está sedenta pelo presencial, querendo voltar. E aí tem uma coisa interessante, quando a gente fala inclusive sobre o autocuidado. Estão voltando, priorizando coisas que anteriormente não se priorizava. O debate, o diálogo, o ouvir a opinião, chegar num consenso, o que funciona no seu departamento, o que não funciona. Eu, como empresário, como é que eu posso potencializar os resultados do seu setor? O que você, como colaborador, enxerga sobre a empresa? Estabelecer o diálogo e, por sua vez, as pessoas estão se sentindo mais úteis, mais próximas da organização, entendendo que elas têm um papel ali que a gente chama até de senso de dono, né? Ah, você tem que ter um senso de dono, tratar isso aqui como se fosse a sua empresa. Mas lá atrás não se dava esse espaço. Não tinha essa conexão, né? Não tinha essa conexão. E aí vai para o home office sem conexão,
eu tenho um problema, um desgaste, inclusive emocional, para poder administrar. Poxa, eu tô aqui, mas meu funcionário pode não estar trabalhando, né? Então, esse alinhamento não aconteceu. E agora, num processo quase que de pós-pandemia, né? Eu já estou na expectativa da gente falar nesse sentido, mas a gente tem, eu sinto uma conexão maior e as pessoas percebendo que precisam se autocuidar para cuidar dos outros. Como se autocuidar na questão financeira? Financeiro é um detalhe que tem a ver com objetivo, tem a ver com meta e tem a ver com escolhas. Porque, assim, os recursos financeiros, do ponto de vista empresarial ou não, ele passa por uma escolha. Você precisa entender o que é que você vai fazer com o seu recurso financeiro e, a partir disso, criar hábitos capazes de alcançar esses propósitos. O problema é que a gente não define o objetivo. O problema é que a gente simplesmente faz aquilo que tecnicamente a gente é capacitado para desenvolver, está no automático. Por um acaso, no ponto de vista de um colaborador, no 5º dia útil aquele dinheiro cai lá e não tem uma prévia, não tem um alinhamento. A gente não aprendeu a fazer compra no supermercado, por exemplo, né? A gente tá lá, acha difícil fazer uma lista para entender. Ó lá, tá vendo? Ó lá. A gente precisa pensar nesse ponto. Então, faz a lista e não segue a lista. Exatamente. Né? Então, são escolhas, micro escolhas, que a gente faz diariamente, faz total diferença. É preciso a gente definir quem é que manda. Quando a gente olha para a nossa vida, é preciso fazer essa análise. Quem é que manda aqui? Para onde é que eu tô indo? O que é que eu tô querendo realizar? Porque as finanças, elas entram na nossa jornada como um recurso, né? Ela é um recurso. O que você faz com esse recurso? Se você não pensar antes, as propagandas e uma série de outras frentes que chegam até nós. Outras prioridades. Exato, e não se conectam com o que a gente está buscando e a gente está dizendo sim. E aí é uma maneira de daqui a pouco você se desdobrar numa jornada que você nem precisava, porque você precisa tapar um buraco que você mesmo fez. E aí autocuidado, esquece. Esquece, porque você vai trabalhar numa jornada completamente atípica daquilo que você esperava para você e até muitas vezes o que o seu próprio corpo permite para tapar um buraco, por assim dizer, de uma escolha equivocada, né? Então, isso vale para qualquer outro recurso, não só o financeiro. A gente acessa várias oportunidades ao longo da vida inteira. E a gente faz escolhas nem sempre tão assertivas, né? Então, olhar pra gente e entender o que a gente está fazendo aqui e, sobretudo, como a gente está fazendo as coisas, muda completamente o jogo. Até para entender que aquela oportunidade que a gente nem viu é uma oportunidade, né? Porque tem gente que nem percebe que tem oportunidade. Nem percebe. E sabe o que é engraçado? Costuma dizer assim, mas é difícil, para mim as coisas não acontecem. Acontecem. A gente só não tá programado para prestar atenção. A gente só não parou para dizer assim, peraí, eu trabalho bastante, eu tenho sonho, eu tenho projeto, eu tenho objetivo e eu busco isso. Se o seu radar tá ligado, a hora que a oportunidade passa, você fala assim, opa, essa aqui é a minha. Agora, se o radar não tá ligado, vão passar infinitas. Vão passar infinitas. E a gente não vai ser capaz de enxergar. Piloto automático é uma das razões para isso acontecer, e a falta de se olhar mesmo, sabe? De se perceber, de entender assim, não, isso aqui para mim vale a pena, isso aqui não, que é um outro problema que a gente muitas vezes enfrenta, capacidade de falar não para certas coisas, né? Às vezes a gente olha e fala assim, parece algo interessante, mas poxa, não se conecta, eu vou cuidar de mim. Eu vou olhar para mim, isso aqui não tem conexão com o que eu estou buscando. Então a resposta é não. E eu vou trabalhar seguidamente, né, para que essa oportunidade que eu tanto espero chegue. Então essa coisa do não também influencia muito. Eu tô lembrando aqui que esses dias a gente entrevistou aqueles artistas de Portugal, né? E tem um deles que faz milhões de coisas, assim. Eu falei, pá, como é que tu consegue fazer tudo isso? É muita coisa. Aí ele assim, o dia tem 24 horas, é só questão de planejamento, né, Laís? Planejamento. E objetivo. Objetivo, prioridade. É você, primeiro de tudo, olhar e falar assim, essa é a rota que eu quero.
E aí, ok, tem que tirar um tempo para planejar. Porque a gente acha muitas vezes que planejar é perder tempo. A gente tem uma tendência à execução. Então eu digo assim, mas vamos fazer uma atividade diferente com a equipe, por exemplo, levando para o ambiente organizacional. E a gente quer fazer agora 2 horas da tarde, ligar para todo mundo, vem aqui na sala de reunião e vamos fazer. Sem entender qual vai ser esse escopo, qual é o objetivo que a gente tem com isso. Então a gente sai executando. Ou seja, a gente paga para ver. A gente paga para ver. E esse pagar para ver tem infinitos custos. Não são só financeiros, eles são emocionais. De tempo, né? Eles são de tempo. Existe um desgaste muitas vezes, porque a gente só está fazendo. A gente só está repetindo. Então, o planejamento, ele não é perder tempo. Talvez você vai precisar de 3 horas para um planejamento, você vai precisar de 3 horas. Mas Mas não você vai tem que acreditar nele. E você não vai Tem que trabalhar seguir, 5 né? horas e correr o risco de errar depois. que você planejar antes, Exatamente, né? exatamente. Porque assim, quando você faz essa prévia, quando você faz essa programação, é um jeito de se respeitar. É um jeito de se auto-perceber. É uma maneira de você encarar você com seus propósitos e tudo mais. Fez essa programação, você tem que acreditar nisso, né? Muitas vezes a gente vai falar assim, não, eu anotei isso aí por um acaso. E aí a gente não cumpre. Não foi feito com seriedade. Aliás, é um outro detalhe que também envolve a questão de autocuidado, a facilidade que a gente tem de fazer muito bem feito para o outro e mais ou menos para a gente. Se a gente chegar aqui e dizer assim, vamos fazer um planejamento para as atividades da empresa para os próximos dias. E a gente vai sentar e vai discutir e vai chegar num consenso. Mas quando é para falar da gente, da nossa vida, da nossa jornada, das nossas escolhas, aí parece que não é tão importante. E aí parece que a gente nem acha tempo para isso. É curiosíssimo, não é verdade? Parece que a gente não consegue. Então, é falta de autocuidado. É falta de você se perceber e dizer assim, não, eu tenho uma jornada aqui, eu tenho anseios e eu vou traçar uma rota. E pronto. Se não for por escolha, eu não acredito que é possível. Eu não acredito que é A possível. conversa tá boa, mas Laís, eu Olha. falei que se a gente bobear, ele sai daqui 2h30 da tarde, né? Laís, eu quero te agradecer mais uma vez. Eu adoro conversar contigo. Que delícia. Quem quiser conhecer mais sobre o teu trabalho aí, como é que te encontra? Pode encontrar pelas redes sociais, pelo Instagram em especial, @LaísAmaralOficial, Laís com Y e S. E aí fica super à vontade, via direct, ali tem o WhatsApp, eu tô sempre bem disponível, uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez. Eu fiquei feliz porque parece que depois de tudo que a gente passou na pandemia, finalmente o pessoal vai mudar alguma coisa que você falou da organização Eu empresarial. acredito, Tomara. eu acredito. Tomara, Laís, brigadão, tá, querida? Eu que agradeço, obrigada, até a próxima. obrigada. Vamos falar de dengue agora. Não, agora